Pela primeira vez, um réu do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes confessou o crime 5 anos depois. No acordo de delação premiada, o ex-PM Elcio de Queiroz narrou detalhes do planejamento e da execução. E o depoimento dele acabou levando à prisão de um ex-bombeiro nesta segunda-feira. A Polícia Federal entrou no condomínio de casas na Zona Oeste no início da manhã e saiu com o ex-bombeiro preso e algemado. Maxwell Simões Correia é acusado de participar do plano para matar a vereadora Marielle Franco do PSOL, na ação que terminou também na morte do motorista dela, Anderson Gomes. Maxwell, conhecido como Suel, é amigo de Rony Lessa, o ex-PM reformado que está preso, acusado de ter feito os disparos contra Anderson. Suel já tinha sido preso por esconder armas de Lessa e por atrapalhar investigações sobre o paradeiro da arma do crime. Foi condenado em 2021 a 4 anos de prisão, mas cumpria a pena em regime aberto. Agora, a polícia volta até ele por causa da delação de outro acusado, Elcio de Queiroz, ex-policial militar que está preso acusado de dirigir o carro que perseguiu as vítimas. No depoimento homologado pela Justiça, Elcio confessou que dirigiu o Cobalt prata usado no ataque e confirmou que foi Rony Lessa quem atirou a vereadora e o motorista. Mas Elcio disse que Lessa queria ter executado ele antes, em dezembro de 2017, e que daquela vez o motorista seria o ex-bombeiro Maxwell. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade ao vídeo de Elcio de Queiroz, que consta no anexo 2 da delação. Os demais anexos permanecem em sigilo. O motor do carro era o Maxwell, o atirador na frente seria o Rony e no banco de trás seria o Edmilson Macalé. Elcio contou na delação que passou a virada de 2017 para 2018 na casa de Rony Lessa, que ele bebeu bastante e começou a desabafar, revoltado, contando que semanas antes tinha ido com Edmilson e Maxwell para pegar a mulher que estavam monitorando há alguns meses. Entretanto, na hora, Maxwell falou que o carro deu problema e falhou. E no caso, o Rony desabafou comigo dizendo que não acreditava ter problema, que foi... primeiro refugou, o Maxwell refugou no momento do que queria, e a função dele era, do Maxwell era dirigir. Edmilson, citado por Elcio, é Edmilson Macalé. Ele diz que Macalé trouxe para Rony Lessa a encomenda de matar. Esse trabalho para eles, essa missão para eles foi através do Macalé que chegou até o Rony. Macalé foi executado em 2021. A Polícia Federal afirma que uma das provas de que Elcio, Lessa e Macalé atuavam juntos e que corroboram a delação foi o cruzamento de ligações telefônicas feitas entre os três desde outubro de 2017 e, inclusive, depois das Marielle e Anderson. E que mesmo desistindo de conduzir o carro na primeira tentativa de matar Marielle, a PF diz que Maxwell atuava na vigilância e acompanhamento da vereadora e dava apoio aos demais participantes. Em relação ao Suel, ele indica, o que foi corroborado por provas técnicas, que a participação do Suel remonta os meses de agosto e setembro de 2017 até o exaurimento do crime. Exaurimento do crime, leia-se, é a ocultação dos instrumentos utilizados do crime, na ocasião do crime, como, por exemplo, o veículo Cobalt prata, que foi utilizado pelos executores naquela fatídica noite. Elcio de Queiroz revelou também que foi chamado para participar do assassinato no dia do crime, 14 de março de 2018. Foi em torno do meio-dia. Ele falou assim, então, vai para casa e daqui a pouco eu vou te chamar no momento que for. Rony Lessa disse que precisava estar no centro da cidade até às 19 horas. Quando chegou na porta da casa, Lessa já estava de pé na porta com uma bolsa na mão. Os dois saíram no carro de Rony Lessa e foram para a rua atrás do condomínio onde estava parado o Cobalt prata, segundo a investigação, com placas clonadas. Elcio disse que deixou o telefone em modo avião no carro de Lessa a pedido dele. No Cobalt, Elcio foi dirigindo
e Lessa no banco do carona indicando o caminho, dizendo que tinha que chegar nesse local logo, tendo em vista que seria um encontro com várias mulheres e a vereadora Marielle estaria no local. Segundo Elcio, só naquele momento ele soube que o alvo era Marielle Franco. Nós estacionamos. Nesse instante, ele para ali, aí ele fala o seguinte: agora você vai precisar me ajudar. Aí eu não entendi muito bem, aí ele pegou e começou a arriar o banco. Aí o banco deixou totalmente na horizontal para passar para trás da parte do banco de trás. Eu olho para o retrovisor e já tinha colocado, a Brabu já estava colocando o casaco, tipo, se equipando, vamos dizer assim, se preparando. Botou o casaco, daqui a pouco ele tira a metralhadora, no caso a arma do crime, coloca o silenciador e ele, nesse momento até não, é uma coisa assim que eu não esperava, né? Ele pegou um binóculo, ele ficou com um binóculo, daí na hora que o momento que ela saiu, ele falou, é ela. Câmeras de segurança registraram o momento em que Marielle Franco saiu da Casa das Pretas e entrou no carro onde o motorista Anderson Gomes estava esperando por ela. A assessora Fernanda Chaves também estava no banco de trás. Elcio contou que o carro saiu e ele começou a seguir. Aí quando eu ia parar no sinal, o carro já tinha passado. Ele viu que era sinal de pedestre, falou, não, avança aquele pedestre. Nesse momento ele falou, é agora em parede. Ele já estava com o vidro aberto, eu só escutei a rajada. A rajada começou no pescoço. Uma rajada muito alta, quem pensa que é silencioso, mas faz um barulho danado. Marielle Franco tinha assumido o cargo de vereador em seu primeiro mandato no ano anterior ao assassinato. O crime foi praticado por conta também das causas defendidas por Marielle. E isso permanece nessa denúncia. Isso não exclui outras motivações. No acordo que Elcio de Queiroz fez com as autoridades ao se tornar delator, ficou decidido que ele ainda vai cumprir 8 anos em regime fechado e não vai mais ser julgado por um júri popular. Segundo investigadores, o que pesou para o ex-PM contar o que sabia foi descobrir que tinha sido enganado pelo comparsa. Rony Lessa teria garantido a ele que não fez pesquisas sobre Marielle na internet. Os dois tinham medo de que isso pudesse fazer a polícia chegar ao assassino. Mas os investigadores encontraram registros de busca em um site de crédito 2 dias antes do assassinato. Dia 12 de março de 2018, Rony Lessa pesquisou os CPFs de Marielle Franco e de sua filha, Luiara, num banco de dados privado. Lessa encontrou um endereço atrelado aos CPFs e pesquisou no Google Maps para saber onde ficava. Era a casa de Marielle Franco. Os investigadores afirmam que a consulta não ocorreu de forma aleatória, nem estava relacionada ao interesse de Lessa por imóveis, como ele justificou numa audiência. Para começar, a colaboração premiada do Elcio foi calcada primeiro no robustecimento da prova em relação aos executores, sobretudo com a elucidação de que foram realizadas, antes do homicídio, pesquisas pelo Rony Lessa, do CPF da Marielle e de sua filha Luiara, 2 dias antes do crime. Esse fato ainda não tinha sido explorado pela persecução penal, é um fato que foi colhido pelo Ministério Público e trabalhado agora em conjunto, e quando apresentado ao colaborador, de fato foi um incentivo para a sua colaboração. Elcio disse que a arma utilizada foi uma MP5 e que, segundo Rony Lessa, a arma foi do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da PM. Elcio contou na delação que recebia ajuda de Maxwell de R$5 mil por mês e que o valor foi sendo reduzido até não receber mais nada há mais de um ano. Aí vinha caindo, chegou a 2 mil, depois para 1.500, depois tem quase um ano que não paga nem advogado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a delação aponta para o envolvimento de milícias no crime. Há a participação de outras pessoas, isso é indiscutível. Os fatos até agora revelados e as novas provas colhidas indicam isto.
indicam uma forte vinculação desses homicídios, especialmente da vereadora Marielle, com a atuação das milícias e do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, isso é indiscutível. Até onde vai isso? É claro que as novas etapas vão revelar. A questão das milícias, esse ambiente criminoso que permeia até a origem do próprio Lessa. E lógico que a suspeita existe, mas esse diagnóstico, né, do envolvimento nesse nível, em qual exatamente, no que tange a todo o contexto do fato criminoso, a gente vai exaurir ainda essa prova para que possa determinar com certeza necessária isso aí. Faz 5 anos e 4 meses que Marielle e Anderson foram. A Polícia Federal passou a investigar o caso em fevereiro. Investigadores dizem que a delação de Elcio de Queiroz traz outras revelações sobre o crime ainda não divulgadas que vão gerar novas operações. Mas falta responder o principal: quem mandou Marielle e por quê? O depoimento de Elcio de Queiroz também traz informações até então desconhecidas, como a rota completa de fuga depois do crime. Elcio de Queiroz contou na delação que Rony Lessa deu uma ordem assim que terminou de disparar a rajada contra o carro de Marielle: pode ir embora. O destino foi a casa da mãe do atirador. O Cobalt seguiu pelas ruas do bairro onde foi o crime até a Avenida Brasil. Depois, eles foram pela linha amarela, sentido Barra da Tijuca, e entraram na saída para o Meier, na zona norte do Rio. 15 minutos depois do crime, chegaram ao endereço e deixaram o Cobalt prata estacionado na rua. Lessa encontrou o irmão, Denis Lessa, para quem entregou uma bolsa e pediu que chamasse um táxi. O irmão de Lessa confirmou à polícia que chamou o táxi, que levou Rony Lessa e Elcio de Queiroz até o carro de Rony deixado na Barra. Elcio diz que só aí voltaram a ligar os telefones. A polícia afirma que o trajeto feito pelo táxi virou uma das principais comprovações de que o delator Elcio de Queiroz estava falando a verdade. Rony solicita ao seu irmão que chame um táxi, e aí é o nosso elemento de corroboração mais efetivo e mais contundente. Nós conseguimos, junto à cooperativa de táxi, o rastreamento dessa corrida de ambos, do Meier até a Barra da Tijuca, local no qual eles embarcam novamente no carro de Rony Lessa. Essa foi a dinâmica do crime no dia 14 de março de 2018. Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram para um bar na Barra, onde estava Maxwell Simões Correia, o Suel, que foi preso hoje. No bar, viram a notícia da morte dele na TV. Elcio diz que só naquele momento soube por um garçom que mais uma pessoa tinha morrido, cometido por eles. Ela toda hora aparecia na chamada. Só que na chamada, eu falei: o que aconteceu? Estava um homicídio que o um vereador e tal. Naquele momento você soube que o Anderson tinha morrido? Soube que o Anderson tinha morrido. Com a delação, os investigadores conseguiram novos elementos para acabar com dúvidas que vêm desde o início do caso. Como os criminosos conseguiram escapar sem deixar pistas? E o que aconteceu com o carro usado nos assaltos? Elcio contou que um dia depois do crime, Lessa foi à casa dele acompanhado de Maxwell e foram buscar o Cobalt prata que estava parado na rua da casa da mãe de Rony. Dirigiram até a casa de Elcio porque a garagem lá era fechada. E trocaram a placa do carro por uma outra trazida por Rony Lessa. E cortaram a antiga. Na sala da casa da minha mãe, ficamos lá e eles cortando pedacinho por pedacinho da placa. Elcio disse que ele e Maxwell fizeram uma varredura no carro, retiraram algumas cápsulas, e que Maxwell ficou encarregado de dar um sumiço no Cobalt prata com um conhecido, Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha. Elcio contou que foram conhecer o lugar onde o carro seria entregue para o desmanche e que Rony Lessa foi jogando pela janela do carona a picotada e as cápsulas são usadas no crime. Foi nesse meio caminho, toda vez que a gente foi virando o muro, e o Rony foi despachando a placa. Uma coisa praticamente impossível de achar, de ter, porque até a linha do tempo tem muita cascalho, isso aí, a tranquilidade dele era por causa disso. Placa e cápsula, certo? Isso, parte de cápsula.
mas eu não lembro quantas Mas picotou as cápsulas também ou jogou ela do jeito que... Ou jogou os dois juntos? Não, jogou os dois completo. Completo? Completo. Não. Uma das preocupações do Rony da cápsula foi da digital, que ele estava sem luva, né? E estava muito preocupado com isso aí. Só 2 dias depois do crime, o carro foi entregue para o desmanche. Elcio foi dirigindo o Cobalt prata e Lessa em outro carro atrás. Depois, Elcio contou que soube por Maxwell que esse Cobalt prata de fato sumiu e que foi para o Morro da Pedreira, onde havia um desmanche. Elcio de Queiroz disse que Rony Lessa deu ordens bem claras ao homem que daria sumiço no carro. O Rony deixou bem claro, olha, explica para ele que isso aí tem que sumir, bode fumaça, não pode aparecer, não pode vender peça, não pode ir para desmonte para vender peça. Passar a peça porque tem digital, podia achar uma cápsula, podia achar um DNA, alguma coisa, se possível até tacar fogo. A ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, Aniele Franco, comentou a prisão de hoje. A gente espera, sim, que de verdade, a partir de agora, a gente tenha frutos e colha frutos do mandante e dos motivos de quem mandou matar. E eu sigo dizendo que enquanto a gente não combater a violência política nesse país, enquanto a gente não souber quem mandou matar ele, a nossa democracia segue fragilizada. Os pais de Marielle se encontraram com os responsáveis pela investigação. Esse avanço também nos dá esperança cada vez mais. Vamos continuar lutando, agradecendo a toda a equipe que tem se empenhado o máximo para a gente chegar, condenar e saber quem são os mandantes do crime da Marielle Anderson. A defesa de Maxwell Simões Correia negou as acusações contra o ex-bombeiro. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rony Lessa.